Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E nós então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Eu vou fazer uma mudança aqui nesse texto, justamente porque nós estamos muito acostumados a buscarmos a referência em Mateus. Mas hoje eu quero conduzir vocês por um outro caminho, a fim de que vocês possam conhecer a palavra. Então, Marcos, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 20, a princípio. E depois a gente vai
lendo outros versículos. Marcos 13, 14 até o 20. Os irmãos acharam? Amém. Então diz assim a palavra de Deus: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Amém, irmãos? Então vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando aqui a respeito de tempos que a igreja, ela tem a felicidade, ela tem a bênção de poder conhecer. Por isso que, quando nós fizemos aqui a leitura, a gente observa ali, entre parênteses, uma observação ali, né? Quem lê, entenda, né? Então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender a questão dos tempos, né? Porque os tempos para o mundo é desconhecido, né? O mundo, ele tenta, de alguma maneira, adivinhar as coisas que ainda vão acontecer. Eles fazem prognósticos das coisas que podem acontecer. Eles levantam estatísticas científicas para tentar conhecer aquilo que ainda vai acontecer. Mas a igreja não. A igreja, ela tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é toda, né? Então a Bíblia fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, quando nós falamos que toda a Bíblia é inspirada, nós estamos falando desde Gênesis até Apocalipse. E quando nós falamos de Gênesis e Apocalipse, Gênesis é o princípio de todas as coisas. E Apocalipse é o fim de todas as coisas. Então, veja que para a igreja não existe um desconhecido. Para a igreja existe um princípio, existe um meio e existe um fim, que está aqui revelado, que está aqui anunciado. Então, Jesus disse, olha, tudo o que eu tinha para revelar para vocês, eu revelei. Então, não existe nada que a igreja, ela esteja descoberta, que ela ande desguarnecida, mas para isso, a igreja precisa ter essa maturidade para poder compreender aquilo que lê. Então, aquilo que você lê, é necessário que você entenda. E Jesus está falando aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre coisas que vão acontecer, né? E não aconteceram ainda, mas que vão acontecer, né? E ele está dando aqui, por exemplo, um diagnóstico, uma característica, para que a gente possa estar preparado para todas as coisas. Esse texto que nós estamos lendo aqui, está falando de um período futuro, que para nós hoje
está muito próximo, né? Porque se você observar aí, por exemplo, no texto da palavra, e se a sua Bíblia não tiver essa característica, você pode aí e deve escrever nesse momento para que você possa ter essa pontuação. Então, veja, nós lemos capítulo 13, versículo 14. Então, na minha Bíblia aqui, está bem explicadinho, que esse texto está falando da grande tribulação. Veja se está escrito aí na sua Bíblia, antes do versículo 14. A grande tribulação. Quem tem esse como título? Tem, mas não são todos, está vendo? Então, aqueles que não têm, já escreve aí para você poder saber que isso aqui não é agora. Então, quem lê, entenda, não é agora. Isso aqui vai acontecer. Porém, esse ensinamento do Senhor Jesus, ele começa aqui no Evangelho de Marcos, nesse mesmo capítulo 13, só que no versículo 3. Então, no versículo 3, você também, se não tem, você deve anotar aí, né? Está escrito lá, o princípio das dores. Quem tem escrito o princípio das dores? Quem não tem, escreve o princípio das dores. Então, veja, o princípio das dores tem a ver conosco, né? Agora, a grande tribulação já não tem a ver conosco. Agora, o que ele fala lá? Ele fala assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Então, a gente precisa gerar uma pergunta como igreja, porque é uma palavra importante para nós como igreja. Então, o que é esse abominável da desolação? E aonde que ele vai estar que ele não deve estar? Então, para entender isso, você vai abrir comigo lá em Lucas, capítulo de número 21. Porque a própria Bíblia tem que responder à Bíblia. Nós não podemos responder a coisas das quais nós não sabemos, não conhecemos, mas a própria Bíblia, ela tem autoridade para poder, então, né, responder às questões da Bíblia. Então, Lucas, capítulo de número 21, versículo 20, já melhora um pouco esse entendimento. Então, fala assim o texto, quando, porém, virdes, olha lá, o lugar, qual é o lugar? Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, veja que aqui nós já temos o lugar, né? Então, onde que esse abominável vai estar, que não pode estar? Então, veja, Lucas já está abrindo uma janela aqui, e ele está dizendo, este lugar é Jerusalém. Aí vai lá para Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 15. Mesma coisa, aqui na minha Bíblia está escrito aí, ó, a grande tribulação. Então está falando da mesma coisa, né? Então, ó, o versículo de número 15 do capítulo 24 fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Bom, o lugar nós já sabemos onde é. Onde é? Mas ainda nós precisamos saber a respeito desse abominável aí, né? Só que agora Mateus já está dando para nós uma direção. Por quê? Porque quem falou sobre ele foi o profeta Daniel. Então vamos lá para Daniel para a gente ver o que é isso. Então lá em Daniel no capítulo 9, vai lá, Daniel capítulo de número 9. Daniel capítulo de número 9, versículo de número 27, está dizendo assim, que esse chamado lá em Mateus, chamado lá em Marcos, de abominável da desolação, né? Essa pessoa abominável, né? Então aí no versículo de número 27 do capítulo 9, fala assim, essa pessoa,
ela fará uma firme aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana, então veja bem, ó, o lugar é Jerusalém. Então veja bem, olha o que ele está dizendo aqui, ó, que em Jerusalém é o lugar, e esse abominável firmará uma aliança com muitos, por uma semana. Lembrando você, para quem já fez o estudo conosco aqui, das profecias de Daniel, que essa semana não é semana de dias, é semana de anos. Então, a semana de dias tem 7 dias, a semana de anos tem 7 anos. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que esse abominável fará uma aliança com muitos por 7 anos, mas na metade da semana, então, nos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Então, olha o que está dizendo aqui, né? Mateus está dizendo assim, que vai haver uma grande tribulação, né? E durante essa grande tribulação, um ponto marcante vai ser o dia que o abominável, né, vai estar no lugar onde ele não deveria estar. Aí, veja bem, Lucas fala que este lugar é Jerusalém, e Daniel está dizendo que esse tempo será um tempo de 7 anos, isso vai acontecer na metade desse tempo de 7 anos, e ele está dizendo que o lugar que ele vai estar, que não deveria estar, e vai fazer o que ele não deveria fazer, é tomar o lugar santo em Jerusalém, não é isto? E vai mudar o sacrifício. Então, todo sacrifício, todo serviço a Deus será retirado, e esse abominável vai querer fazer um serviço a ele. Aí, veja bem, ó, Daniel 11, vai lá, Daniel 11, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Dele quem? Desse abominável, sairão forças, está vendo aí, ó, que profanarão o santuário. Que santuário? O santuário de Deus, né, no lugar santo, ou seja, em Jerusalém. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. Fala assim: depois do tempo em que o sacrifício diário, aquele sacrifício que nós vimos lá no capítulo 11, acabamos de ver, e também no capítulo 9 de Daniel. Então, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, posto a abominação desoladora no lugar, então, olha aí, ó, haverá ainda 1290 dias. Então, veja aqui, nós temos então esse período de grande tribulação, chamado pelo profeta Daniel de uma semana, de anos, que são 7 anos. E a Bíblia está dizendo que esse abominável vai quebrar a aliança na metade desses 7 anos, 3 anos e meio. Então, confirmando esta palavra, na visão de Daniel, na revelação de Daniel, ele está dizendo que quando esse abominável entrar onde ele não pode entrar, estar onde ele não, então quem lê, entenda que esse tempo é o tempo da grande tribulação. E esse tempo não está começando, ele já está na metade. Por quê? Porque
quando isso acontecer, está dizendo aqui no versículo de número 11, restará ainda 1.290 dias para que esse período todo seja completado. Quanto é 1.290 dias? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para eles, lá em Mateus e em Marcos, que haverá um tempo aí na frente, um tempo, de 7 anos. Quantos anos? 7 anos. Que será chamado de um tempo de grande tribulação. Então, quando você fala assim, meu Deus, eu estou aqui no meio de uma grande tribulação na minha vida, meu Deus, eu estou passando aqui, então, isso não é nada, isso não é nada. Meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está muito complicado, o mundo está doente, o mundo está sem controle, isso não é nada. Por quê? Porque haverão dias, e esses dias serão 7 anos, em que o mundo estará envolvido num período chamado por Jesus de grande tribulação. De grande tribulação. E como que vai ser isso para essa grande, como que vai ser essa grande tribulação? Porque, veja bem, é esse o propósito de Jesus, de ter estabelecido a igreja, entendeu? A igreja, ela existe justamente para fazer com que pessoas sejam preparadas nesse mundo, para não terem que viver esse período terrível, chamado o período da grande tribulação. Então, veja bem, tem gente que estava longe disso, porque nós estamos há mais de 2000 anos do nascimento de Jesus. Então, tem gente que está lá, né, no começo da história de Jesus. É claro que ele não ia passar por essa grande tribulação, mas ele ia passar pela morte. Ele ia passar pela morte, e a morte era um grande desafio, precisava ser vencido. Então, Jesus teve que pensar naqueles que iam morrer antes da grande tribulação, e Jesus tinha que pensar naqueles que iam estar, como nós, vivos, para ver esse momento, esse período chamado a grande tribulação. Então, a igreja, ela tem esse papel, fazer com que aqueles que morrem, tenham a oportunidade de se libertar de toda essa angústia e essa tribulação que vem sobre o mundo, e também aqueles que estão vivos, que somos nós, para que a gente não venha passar por esse momento tão terrível. Então, o que ele fala? E por que ele fala que nós não podemos passar por esse período, que vai ser um período tão terrível? Porque, olha lá, em Marcos capítulo 13, olha lá, em Marcos capítulo 13, fala assim, ó, versículo 9, estai vós de sobreaviso, porque nesses dias da grande tribulação, os que estiverem vivos e forem de Deus, tem alguém que é de Deus aqui? Então, é isso que Jesus não quer, que os que são dele, que os que são de Deus, fiquem para viver esse período da grande tribulação. Por quê? Porque vos entregarão aos tribunais. Os que forem de Deus nesse período da grande tribulação serão perseguidos, querido. Serão entregues aos tribunais, que vão estar com um espírito feroz para destruí-los. E veja bem, ó, e às sinagogas, né, não só aos tribunais humanos, mas também aos tribunais religiosos. Por quê? Porque haverão tribunais religiosos que perseguirão aqueles que conhecem a Deus, aqueles que querem servir a Deus. Então, veja que é disso, esse tempo será um tempo de perseguição, será um tempo terrível, e veja, maior
do que aquele tempo que os apóstolos passaram logo depois da morte de Cristo, porque houve uma grande tribulação lá, e você sabe que eles foram perseguidos, você sabe que eles foram crucificados, eles foram queimados, eles foram destroçados, arrebentados, houve mortes de todo quanto é jeito lá no passado, logo depois da morte, por causa da perseguição. Veja que o próprio apóstolo Pedro foi crucificado, e quando ele viu que ele ia ser crucificado, ele falou: então pelo menos me crucifica diferente da maneira que vocês crucificaram Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, então muitos morreram, vocês sabem disso, nas arenas, comidos pelos leões, para que eles pudessem ver aquela morte e se agradar, porque era a morte dos cristãos. Então veja que aquilo foi terrível, mas Jesus está dizendo que esses 7 anos vai ser pior, vai ser pior, porque se lá foi uma tribulação, esses 7 anos serão grande tribulação, amém, irmão? Então ele está falando: eu não quero que vocês, os que estiverem vivos, eu não quero que vocês passem por isso. Por quê? Porque vocês serão levados por minha causa, vocês vão ser levados aos tribunais humanos, e vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados aos tribunais religiosos, e vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores, dos reis, por causa do quê? Por causa de algum crime, por causa de alguma coisa errada? Não, veja que por minha causa, por minha causa. Então veja, é por causa disso que Jesus estabeleceu a igreja. A igreja é um ponto neutro que existe nesse mundo, é um esconderijo para nós. A igreja é para aquelas pessoas que não gostam do mundo. A igreja é para aquelas pessoas que querem viver uma vida com outro propósito. É para aquelas pessoas que não querem desfrutar a vida, mas é para aquelas pessoas que querem ter o direito de receber a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Aí ele fala assim no versículo 10: mas é necessário que primeiro seja pregado, todo o evangelho a todas as nações, E aí ele fala assim: quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, Versículo 12 fala assim, um irmão, no período da grande tribulação. E é claro, se está no período da grande tribulação, é porque era uma pessoa que estava afastada, era uma pessoa que estava desviada. Nós vamos chegar nisso, mas de qualquer maneira, é uma pessoa que conhece a fé, e que ficou para a grande tribulação, não é isso? Então olha o que ele fala aí, ele fala assim, mesmo que seja um desviado, mesmo que seja uma pessoa que conhecia a palavra, mas não estava preparado, pergunta para quem está do seu lado, fala: você está preparado, irmão? Você está preparado? Mas olha, vão ficar aquelas pessoas que sabem, que conhecem a palavra de Deus, elas vão ficar, a Bíblia fala que elas vão ficar, e elas, quando elas ficarem, elas vão querer se converter, elas vão querer se arrepender, e elas vão se tornar da fé de novo, e elas vão querer professar de novo o nome de Jesus, e elas vão querer assumir o batismo das águas que elas tinham, elas vão querer assumir o lugar na mesa da comunhão que elas tinham, só que não vai haver mais o culto da ceia, não vai haver mais a igreja, não vai haver mais esse lugar, e a Bíblia fala que por causa da perseguição, um irmão entregará à morte outro irmão, irmão de fé, irmão de sangue. O pai entregará à própria morte o seu filho.
Filhos haverá de se levantar contra os pais, e os matarão. E além disso, olha o que ele fala aí: se vocês que querem, que me amam, que me servem, se vocês entrarem por esses dias, vocês vão ser odiados de todos, por causa do meu nome. Aí ele fala assim, ó, naqueles dias, então, por exemplo, a pessoa, ela vai passar pela grande tribulação, e ela agora tem que passar por essa grande tribulação, e ela fala assim, e agora, como é que eu vou fazer para eu poder ser salva? Aí ele fala assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, será. Então, sabe, você vai ter que perseverar se você ficar para a grande tribulação. Você vai ter que perseverar a perseguição, você vai ter que perseverar aos tribunais, você vai ter que perseverar aos açoites, você vai ter que perseverar diante, né, da infidelidade de família, da infidelidade dos irmãos que ficarem na fé. Por quê? Porque será terrível. Será terrível. Então, para você ser salvo, você vai ter que permanecer até o fim, e você não vai poder negar a sua fé, você não vai poder negar. Então, por isso é chamado a grande tribulação. E aí, ele fala, no texto que nós lemos, que esse dia será tão terrível, que os homens não vão suportar. E por causa disso, ele olha lá no versículo de número 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias. O Senhor abreviou esses dias. Por quê? Porque se o Senhor não o abreviasse, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, por causa daqueles que vão confessar o nome do Senhor Jesus, que vão, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de dores, mesmo debaixo nós sabemos que alguns vão perseverar. Então, por causa deles, o Senhor abreviou tais dias. Então, veja que é disso que Deus quer nos livrar. É por isso que nós estamos aqui como igreja, para a gente poder entender aquilo que a gente lê. Amém, irmão? Então, veja bem, Jesus vai falar aqui dessas coisas, da grande tribulação, e ele vai falar dos sinais na grande tribulação. Ele vai falar que o sol vai escurecer, ele vai falar que haverá adventos, né, no céu, adventos na terra, e haverá coisas terríveis dos quais, né, Deus não quer que você passe, Deus não quer que você experimente, mas Ele está falando sobre esses dias, os dias da grande tribulação. Porém, a igreja, ela recebe uma mensagem da parte de Deus, a fim de que, então, ela possa dizer assim, então, e nós, o que nós fazemos diante disso, se nós estamos aí nos aproximando? Porque, veja bem, no capítulo 13, quando ele fala assim, né, como que tudo isso vai começar? Tudo isso vai começar assim, olha lá, ó, no capítulo de número 13, no versículo número 4, fala assim, ó, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer, vede que ninguém vos engane. E aí ele fala assim, ó, muitos virão em meu nome. Então isso aqui, ó, é o princípio, chamado por ele, no versículo 3, é o princípio das dores. Por que o princípio das dores? Porque virá o período da grande tribulação, e o período da grande tribulação, o que é? Um período de dores, amém, irmão? Então ele fala assim, ó, né, muitos, antes que isso aconteça, quais são os sinais que eu posso diagnosticar para você? Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu,
Sou eu, é Jesus, sou eu sou o Salvador, eu tenho a verdade, né? E aí ele fala assim: vede que ninguém vos engane, né? Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, enganarão a muitos. Mas quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, sempre ouvimos falar, sempre. Desde que o mundo é mundo, a gente ouviu falar de guerras e rumores de guerras. Mas era uma coisa assim espontânea, era uma coisa pontual. Mas hoje nós estamos ouvindo, veja que é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando assim, ó, quando vocês observarem um desentendimento ali, um desentendimento lá. Não, ele não está falando sobre um desentendimento, ele está falando de um sinal. Ele está falando assim, ó, quando vocês estiverem no mundo, e o mundo estiverem num conflito de guerra, o mundo. E eu pergunto para você, como que o mundo está hoje? Como que as nações, eu não estou falando uma, não estou falando duas, eu estou falando como que as nações do mundo hoje, a gente sabe, nós estamos no meio de uma Copa do Mundo, mas a gente sabe que isso é apenas uma maquiagem, é apenas uma maquiagem, porque enquanto existe lá uma disputa esportiva, nós sabemos que a política, nós sabemos que a inteligência, nós sabemos que a espionagem, que o mundo está em conflito, o mundo está em guerra. As nações estão em guerra. As nações, existe um conceito. Então veja, o mundo político está em guerra. As famílias estão como? As famílias, não estou falando das famílias brasileiras, eu estou falando das famílias do mundo, elas estão como? Em guerra. As instituições, elas estão como? Em guerra. O mundo financeiro está como? Em guerra. Nós estamos vendo, nós somos a geração do meu pai, do seu pai não viu isso. A geração dos nossos pais viu, por exemplo, a Segunda Grande Guerra. Mas mesmo na Segunda Grande Guerra, havia os aliados. Havia gente em paz, havia gente em comum. Hoje nós não temos mais aliados. A família não tem mais aliado. O mundo está contra a família. A política não tem mais aliado. Hoje parece que é aliado, mas amanhã já se torna um adversário. Hoje é um adversário, amanhã se torna um aliado que não é aliado, porque continua adversário. Então nós não sabemos mais. Por quê? Porque não são as instituições, não são os governos, não são famílias, mas é um espírito. É um espírito que está sobre o mundo, do qual Jesus está falando. Quando você vê esse espírito no mundo, que espírito? O espírito de guerra. Olha por você, você sai da sua casa e com quantas pessoas você pode contar? Com nenhuma. Mas quantas pessoas estão em guerra com você? Parece que todas. Para ajudar não tem ninguém. Pergunta para o irmão, fala, mas para atrapalhar tem, não tem, irmão? Um monte para atrapalhar, um monte para criar conflito. Por quê? Porque é o Espírito que Jesus disse, esse Espírito ele vai vir sobre o mundo, será um espírito de conflito, e quando vocês ouvirem falar do quê? De guerras, e rumores de... Aí ele fala assim, não vos assusteis. Fala para o irmão, fala, não vos assusteis. Fala para ele, fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É necessário que tudo isso aconteça. É necessário. Aí você escuta assim, olha, você escuta assim, vamos fazer uma vigília. Vamos fazer uma campanha de oração para que o mundo entre em paz. Pelo amor de Deus.
O próprio Jesus está dizendo que vai ser assim, não vamos perder tempo, não vamos lutar contra a palavra. Vamos orar pela igreja, aleluia. Vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas almas, mas o mundo, isso é uma utopia, é uma ignorância. Quem lê não está entendendo. Por isso que ele está dizendo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então veja que haverá, não perca tempo orando. Fala para o irmão, você não está entendendo o que você está lendo? Aleluia. Aí ele fala assim no versículo 8, porque se levantarão, o princípio vai ser assim, ó. Se levantará a nação contra reino contra, e haverá o quê? Terremotos, mas terremotos também diferentes. Aquele fala, não, porque sempre houve terremoto. Quando Jesus estava lá e ele entregou o Espírito, houve o que lá? Terremoto. E ele não estava vindo, ele estava indo. Ele estava indo e houve um terremoto. Mas qual é o sinal que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, haverá terremoto em vários... Semana passada tivemos aqui, vizinho, Venezuela. Quem acompanhou isso? Está acompanhando? E ontem eu estava vindo para cá no ensaio de louvor, quando eu estava saindo de casa, estava chegando a notícia, a primeira notícia, de um grande terremoto no Afeganistão. Quem ouviu essa notícia? Então, se você não ouviu, ouça agora. Um grande terremoto no Afeganistão. E talvez, deve ter outros que eu já esteja desatualizado. Mas é um terremoto aqui, esses dias já teve terremotos. E agora nós estamos ouvindo falar vários terremotos. É isso que Jesus está dizendo. E esse terremoto do Afeganistão, o jornalismo, que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o mundo cristão, ele diz assim, esse terremoto é diferente, presta atenção nele. E aí botou as imagens, e ele disse assim, olha o barulho, mas não era o barulho dos prédios caindo, não era o barulho das pessoas, não, era um barulho ensurdecedor que vinha debaixo da terra. Há um movimento, alguma coisa está acontecendo, aleluia! A igreja, por isso que se a igreja se calar, os terremotos vão falar, as guerras vão falar, aleluia, mas a igreja precisa anunciar. Levanta a sua mão direita e diga, Jesus está voltando. Eu vim ontem aqui no ensaio do louvor, parei o ensaio do louvor e falei com eles. Falei, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Talvez, pode não ser agora, e essa notícia que eu estou dando aqui para vocês, esse ensino, talvez não seja nada para agora, mas quem garante, de repente é. Amém, irmão? Amém. Nós não sabemos, de repente é. Porque nós estamos com várias guerras? Estamos. Nós estamos com vários terremotos? Estamos. Nós estamos com muitos sinais. E cabe à igreja entender. Por quê? Porque nós não podemos ser surpreendidos. Não haverá duas oportunidades. Haverão quantas oportunidades? Uma. Pergunta para o irmão, você está preparado? E eu disse para eles, eu falei, olha, nós tivemos aí o terremoto da Venezuela, e eu estou saindo de casa, e eu estou vendo lá a notícia, um terremoto que está acontecendo lá no Afeganistão. Eu disse para eles, eu falei, meus irmãos, pode ser que seja o começo de tudo. Então, vamos parar um pouquinho esse ensaio, e vamos fazer uma oração. E fizemos uma oração tão abençoada. E eu estou trazendo essa palavra para convidar você também a parar um pouquinho. Para um pouquinho, faz uma oração. Para um pouquinho e veja como as coisas estão.
Porque eu sei que virou costume das pessoas falarem assim, mas não é agora, vai demorar, mas ninguém garante. Pode ser que seja esse o último culto. Pode ser que seja esse o último momento. Aleluia! Mas é para a igreja ficar preocupada, é para a igreja ficar nervosa, é para a igreja perder o sono? Não, é para a igreja dizer, levanta a mão, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pode aplaudir e glorificar. Então veja que Jesus está dizendo a respeito da grande tribulação para Israel. Para Israel. E por que ele está dizendo a respeito da grande tribulação para Israel? Por quê? Porque Israel já fazia parte de um complexo de nações que passaria pela grande tribulação. E os que morressem iam morrer descobertos. Por quê? Porque eles não receberam o Cristo. E exceto os que se converteram, por quê? Porque a salvação precisa se converter a Cristo. E Deus enviou o seu Filho. Amém, irmão? A fim de que todo aquele que nele receba a vida eterna. Ele não falou assim, eu estou mandando isso para os judeus. Não, ele enviou Jesus para os judeus, mas eles rejeitaram. Somente os judeus convertidos, que vão ter a oportunidade de ficar livre da grande tribulação. E somente as pessoas que se converteram no mundo. Eu não sei se tem gente convertida aqui, será que tem? Será que tem? Será que tem? Será que tem essa palavra? Aleluia! Então, é por isso que nós nos convertemos. É por isso que nós escolhemos esse caminho. Mas que caminho é esse? Um caminho estreito. Mas esse caminho nos leva por uma porta. Que porta é essa? Uma porta estreita. Aleluia! Mas quer saber a melhor notícia? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, vocês têm aí a grande tribulação pela frente. E é isso que nós precisamos dizer para essas pessoas que ainda não têm Jesus. E quando elas disserem assim, eu não sei o que vai ser desse mundo, você pode dizer, eu sei. O que vai ser desse mundo? Você, se continuar assim, você vai passar pela grande tribulação. Mas o que é isso? Aí você pega a Bíblia e ensina a pessoa, porque eles estão indo para ela e eles não estão sabendo dela. Amém, irmão? E nós estamos indo para o céu. Amém, irmão? E nós precisamos saber disso. Porque é isso que nos sustenta. Por quê? Porque sobre nós repousa um peso. Um peso de muitas vezes luta. E a gente fala assim, será que vale a pena lutar? Um peso às vezes de guerra, e a gente fala assim, será que vale a pena entrar nessa guerra? Um peso às vezes de sonhar, de vislumbrar, e a gente fala assim, será que eu não devo me entregar a esse sonho? Será que eu não devo me entregar a isso? Então a gente tem que saber disso, para poder a gente entender que vai valer a pena. Amém, irmão? Vai valer a pena a nossa fé. Vai valer a pena a nossa resignação, vai valer a pena a nossa conversão, vai valer a pena nós sermos de Jesus, amém, irmão? Vai valer a pena. Mas ser de Jesus, a gente se torna inimigo do mundo, porque o mundo é inimigo dele, e é isso mesmo. Quem é de Jesus, mas tem amizade com o mundo, está confundido. Então não descobriu ainda que não é de Jesus. Porque quem é de Jesus é inimigo e o mundo é inimigo dele. Você precisa saber que o mundo não gosta de você. Aleluia, mas que o céu está te esperando. Aleluia. Fala aí. E daí que o mundo não gosta de mim? Fala aí, daí.
Aleluia, fala, tem um céu me aguardando, tem um céu me aguardando. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Então, que tal a gente essa semana fazer um culto de oração para que não haja mais terremoto? O que vocês acham? Não vale a pena, não? Não vale a pena. Oração inútil. Por quê? Porque serão sinais. Vários terremotos. Amém? Aleluia. Então a Bíblia fala assim, mas por isso Jesus então estabeleceu a igreja. E por que ele estabeleceu a igreja? Ele estabeleceu a igreja porque antes da grande tribulação, ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Amém? Diga comigo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não nos chamou para que nós passemos pela tribulação. Ele nos chamou para nos livrar da tribulação. Amém, irmão? Amém? Então é por isso que ele está falando para os judeus. Então ele está falando da tribulação. Mas aí ele fala para os seus discípulos, olha, eu quero que vocês ensinem a igreja. E eles, então, o que nós vamos falar para a igreja? Então vai lá comigo, em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, louvado seja Deus. No capítulo 4, no versículo de número 13 em diante, Jesus então dá uma palavra para que os apóstolos pudessem dizer para a igreja. E ele está dizendo exatamente aquilo que Jesus está dizendo lá para os judeus. Fala, olha, aquilo que você está lendo, você entenda. E aqui no versículo 13 ele fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Fala assim, eu quero que você entenda. Entenda. Então, não quero, porém, que vocês sejam ignorantes. Primeiro, a respeito dos que dormem. E quando ele está falando dormir, ele está falando a respeito dos mortos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos mortos. Entendeu? Não quero que vocês fiquem lidando com os mortos com ignorância, não sabendo como lidar com eles. Não quero. Eu quero que vocês saibam que os mortos, os que morreram em Cristo, então ele vai dar uma instrução aí. Ele vai dar aí. Ele fala assim, para não vos entristeceres com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra de quem? Palavra do Senhor. É a palavra da internet? É a palavra do TikTok? É a palavra que está espalhada aí por essa geração corrupta? Não, pela palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo primeiro. Amém? Fala para o irmão assim, fala, irmão, não é para você morrer, mas se morrer, morre em Cristo. Morre em Cristo. Morre em Cristo. Não é para morrer, fala, respira, fala para ele, respira, respira, respira. Mas se morrer, morre bem. Morre bem. Não vai com essa conversa que todos que mais descansou. Não, tem muita gente que piorou. Não descansou nada, piorou. Aí que começou. Aí que começou.
Mas aqueles que morrem em Cristo, descansa. Ó o que ele fala. Aqueles que morrem em Cristo não morrem, dormem. É porque o nosso sono é muito parecido com uma morte, né? Você sabe disso, né? Quando você dorme, você morre, você desliga. Só que esse teu sono, ele tem um tempo, né? Esse teu sono, eu sei que você dorme 12 horas, por exemplo, eu sei que você dorme 12 horas. Quando dá 12 horas, você desperta, né? É verdade? Agora, o sono da morte é diferente. O sono da morte é mais comprido. É mais comprido. E quando a gente acorda? Quando o despertador tocar. Quando que o despertador vai tocar? Aleluia. Para os salvos, nesse dia, quando a trombeta tocar, os que dormem vão acordar. Aleluia. Aleluia. E aí, olha o que o versículo fala aí. E aí fala assim, ó, depois nós, os vivos, tem vivo aqui? Tem vivo? Aleluia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia. Levanta a mão e diga: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Isso é um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morremos, ou morreremos, mas transformados seremos. Ué, pastor, eu não entendi. Como assim não entendeu? Nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Porque os que morrerem serão transformados, porque ressuscitar, e os que estiverem vivos também serão transformados, porque serão arrebatados. Amém? Então nem todos, fala comigo, nem todos morreremos. Fala para quem está do lado, fala, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Amém, irmão? Versículo 52, de que maneira? No momento. E é assim que vai acontecer, no momento. Não fique esperando uma ligação da igreja, não. Se prepara aí, porque daqui 5 minutos, arrebatamento. Não fica esperando lá no grupo, não. SOS, fonte. Aviso, tem aviso de tempestade, agora tem aviso de arrebatamento. Sai para lá. Não fica esperando, não. No momento, num abrir e fechar ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aleluia, e nós seremos transformados, aleluia, e nós seremos transformados. Então é isso que Deus quer. Deus quer te livrar da grande tribulação. Então, abre um olho bem grandão assim, e fala assim, entendi. Mas você não abriu um olho grandão, você não tem expressão? Você tem que ter expressão, você tem que abrir um olho e falar, entendi. O que você entendeu? Que isso que você está passando não é nada. Declara isso na cara do diabo, fala assim, isso não é nada. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar Deus.
Então, irmãos, o que era para acontecer já está acontecendo. Então você não fica dormindo, tá? Você não fica aí voando, entendeu? Você, pastor, então eu vou parar. Vai parar o quê? Vou parar de estudar, então. Por que parar de estudar? Vou parar de trabalhar, eu já tenho uma reserva. Como parar de trabalhar? Você vai ter que prestar conta da sua mordomia. Você vai prestar conta da sua mordomia. Você não pode parar, não. Você não tem que ir até o final. E agora que você precisa fazer melhor, porque agora você sabe que nós estamos no final. Porque você pega aqueles atletas quando vê que está no final, aí eles tiram força da onde não tem força. Amém, irmão? Fala para quem está falando, tira a fé da onde não tem fé, irmão. Se vira aí, irmão. Se vira aí. Porque o que vale é o acabamento, irmão. A Bíblia fala, como poderemos chegar na presença de Deus com as nossas mãos vazias? Podemos não. O Senhor te deu talento, você é capaz. O Senhor te encheu do Espírito Santo. Agora é a hora de você se arrumar para ter um encontro com Ele. Agora é a hora de você falar assim, o Senhor me deu 5, ganhei mais 5, aleluia. Agora é a hora, irmão. Então, o recado está dado. Que a palavra de Deus nos orienta como pastores a avisar. Amém, irmão? Fique atento. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia.